Olá, está começando mais um programa Café com Direito. O tema selecionado para essa semana é um tema polêmico. Todas as imprensas, televisivas, internet só falam na crise penitenciária. Para falar sobre esse assunto com propriedade, eu convidei alguém que eu tenho um carinho muito especial, que está sempre à nossa disposição do programa Café com Direito, que ele é especialista e mestre em Direito Criminal, que é o doutor Arnaldo Escorel, que vai falar para a gente conhecer exatamente não só a parte legal, um pouco da parte política, e principalmente a prática de como vivem os nossos apenados. Doutor Escorel, muito obrigada por vir ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço, Sheila, eu que agradeço. Eu sei que Estou sempre à sua disposição. Que bom, eu sei que esse tema é espinhoso. Eu sei que a espinhoso. população, muitas vezes, de forma para não aprofundar, ou às vezes exclusivamente por desconhecimento, usa palavras e chavões. Né? E diante da crise que estamos vivendo nas penitenciárias, a pergunta era previsível? Isso que está acontecendo era algo que já poderia ter sido prevenido pela parte dos nossos gestores? Sim. Era previsível, é uma bomba relógio que sempre anunciou explodir. Em estudo, já datamos mais de 200 anos de estudo avisando que a privação de liberdade, da forma com que é realizada, com certeza não vai levar a lugar nenhum. E ela vai continuar desse jeito. Infelizmente, a política criminal que quer se estabelecer de construção de presídios e aumentar o número de vagas, é um grande paliativo que talvez nem surta efeito. Eu ouvi do presidente Temer essa semana uma palavra que me chamou a atenção. Ele disse, nós vamos focar as prisões, o complexo penitenciário para crimes violentos e dar outra conotação para aqueles crimes não tão violentos. Essa frase, Sheila, para quem estuda criminologia, quem acompanha então o desenvolvimento das políticas criminais, soa como a grande dicotomia entre um sistema de maximização do direito penal e um sistema de direito penal mínimo, ou seja, o minimalismo que todos falam que deve então puxar a abrangência do direito penal para o foco que é dos crimes mais violentos. Então, se isso acontecer, se de fato uma política que venha a melhorar o conforto e até mesmo a forma de cumprimento de pena nos presídios tomar um rumo diferente do que está, e se ao mesmo tempo a mentalidade dos julgadores, a mentalidade dos executores, que é no caso o Estado, dispor então de um meio melhor para os crimes não violentos, talvez a gente esteja vendo uma luz no fim do túnel. Olha, eu vou aproveitar a sua experiência e pedir até para você falar um pouco de como funciona na prática mesmo uma penitenciária. A gente parte, por exemplo, que a gente vê na imprensa alguns índices, para quem pega uma imprensa mais especializada, já na área, que se fala que 40% dos apenados que estão ali são pessoas que estão cumprindo a pena provisória. Sim. Afinal de contas, o porquê? Quanto tempo? O que isso acontece? Quando chega num presídio, como é que é feita essa escolha para qual presídio ir e como ele vai se dividir? Porque o que chega para a gente na imprensa, que às vezes não para, é de uma forma tão superficial, é tão esquisita, quando chega já numa rebelião, que ninguém vê nem exatamente o que tem lá, que o desconhecimento, eu acho que é a pior dos males que acomete para uma cidade e para um cidadão e para um estado e aí para uma nação. Pois bem, logo para informar que a diferença entre presídio e penitenciária é justamente feita para separar o preso provisório do preso que está em execução de pena. Penitenciária é para os presos já definidos, aqueles que têm pena definida. E os presídios são unidades para acolher, então, os chamados presos provisórios. Ora, a prisão provisória, não preciso dizer a nenhum cientista ou até mesmo conhecedor, sabe que é exceção. Se o Estado não disse ainda se eu sou culpado ou inocente, o que estou eu fazendo dentro dessa prisão? Lógico, de antemão a gente já diz,
a pena provisória deve ser cumprida com um pouco mais de abrandamento do que a pena definitiva. Mas não é o que acontece na prática. O que acontece na prática é uma mistura de joio com trigo e que muitas vezes essa mistura não sai resultado bom. Ora, para quem não sabe, o preso provisório é o preso mais difícil de tratar, porque ele está indignado com a situação que se encontra, ele quer então alguma resposta rápida do Estado. O Estado juiz não consegue dar essa resposta rápida, cria nele uma insatisfação e uma revolta. E isso é que faz o estouro então dos presídios. Se a gente observar a história, então, até mesmo aqui na Paraíba, de rebeliões, de insurgências dos presos, está muito concentrada, por exemplo, no Roger. Né? A notícia, o Roger vai ter um problema. Por quê? Porque o Roger é presídio. O Roger é local de preso provisório. É justamente ali onde se depara com uma situação extremamente antagônica à que a pessoa vivia na sociedade, e esse choque cria revolta. Olha aí, era um conhecimento que falta à população até, né, diante do que a gente está vendo sendo noticiado aí. A outra questão você citou o Roger, como é que está o número, por exemplo, de penitenciárias que nós temos no nosso estado? Porque a gente vê, graças a Deus, até então não estourou nada aqui. Mas o número de penitenciárias atenderia a nossa necessidade aqui? Não atende a necessidade na Paraíba e nem atenderá a qualquer outro estado. Não existe nenhum estado no Brasil que tenha o número de presos compatível com o número de vagas. Nós vivemos uma situação de uma lei penal que é utilizada de forma correta para um lado e errada para o outro, a mesma lei. A lei das ações penais diz que o Estado, quando vai executar a pena, tem direito a apreender o cidadão no regime fechado, semiaberto ou aberto. E o cidadão que foi submetido a uma sanção penal tem a obrigação, ou seja, é compelido a estar nessa situação. Mas essa mesma lei diz que o preso vai cumprir a pena com dignidade, com respeito e, ao mesmo tempo, com direito a uma cela individual de 6 metros quadrados. Pronto, aí eu já não preciso dizer mais nada a ninguém. A mesma lei é descumprida com o Estado e o Estado quer que o cidadão cumpra a mesma lei. Pois é, doutor Arnaldo, a gente vai ter que então deixar esse tema para o próximo bloco, porque é o que envolve uma das coisas que causa aí um transtorno na população e uma indignação, que é o caso que a gente vai discutir, que é a indenização para as famílias das vítimas, no caso específico, né, dos presídios onde houveram a rebelião e os assassinatos. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. O programa Café com Direito está de volta e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a questão da responsabilidade civil do Estado e aí, no caso específico, das vítimas, né, dos assassinatos, das rebeliões que aconteceram recentemente no Brasil. Vamos tentar explicar, e aí eu vou recorrer ao professor doutor Arnaldo Escorel, para tentar explicar para as pessoas compreenderem qual é o papel do Estado e que responsabilidade objetiva é essa dele de indenizar a família. Pois bem, o Estado, através da sentença penal, ele obriga o cidadão a submeter a vontade. Qual é a vontade? Você não terá mais liberdade, estará então preso nas minhas unidades. Há uma pergunta simples, o preso está lá porque quer? Claro que não, ele não quer estar preso, né? Mas o Estado diz que ele tem que estar preso. Ora, quando o Estado faz isso, assume ele, Estado, a responsabilidade pela situação física, pelo estado físico e a saúde do preso. Quando o Estado não tem competência ou até mesmo força suficiente para evitar as rebeliões que geraram então esses casos em Natal e no Maranhão, então o Estado, sob sua responsabilidade, terá o dever indenizatório para com as famílias dos presos. Olha aí, você pode até ficar revoltado, né? Mas é importante você entender o papel do Estado em relação a isso. A outra questão que envolve muito estaria nascendo um quarto poder no Brasil horrível? São vocabulários, são questões levantadas por um senso comum que acaba denigrindo os nossos poderes. E a gente tem que entender
que a ausência do Estado nesses locais realmente deixou um vácuo muito grande. E, doutor Arnaldo, como chegou a isso, a gente até imagina, né? E aí vai. Mas, realmente, o que está sendo cogitado, envolvido, quando o conceito é política? Como que a gente fica diante dessa questão, desse poder paralelo dentro desses presídios, dentro dessas penitenciárias, envolvendo nomes políticos, até nomes agora já caindo aí do cenário, justamente por conta disso? Sheila, eu não penso que a palavra correta chama-se poder. É a luta do bem contra o mal que eternamente já permeia a sociedade. A sociedade tem uma visão de que o certo é isso e quem não anda no lado certo é o lado ruim. E a luta do bem contra o mal. Nós estamos observando apenas uma reação do lado em que nós, sociedade, estamos dizendo que é mal. Mas, na realidade, digo a vocês que é um reflexo do que nós somos. O professor Alvino Augusto de Sá disse uma frase interessante. Ele disse: o preso hoje está contido, amanhã ele estará contigo. Nada mais é dizer que o preso hoje é o reflexo dele amanhã. Nós estamos fazendo ele hoje o que ele será produzido amanhã. E nessa situação, nós, sociedade, temos que observar essa produção, essa determinação. Porque um cachorro, fazendo uma analogia simples de um animal, se for bem tratado, seja ele qualquer raça que for, será dócil, será amável, vai conviver com qualquer tipo de pessoas, vizinhos, visitas, etc. Mas se nós o encarcerarmos, se nós trancarmos, não dermos comida, tratarmos ele, cachorro, com falta de dignidade, ele se rebelará contra nós. Solta o cachorro, ele morde alguém. Então, essa analogia é simplesmente para mostrar que tratar, então, a unidade carcerária, os presos, as pessoas em que a sociedade reclamou, o Estado reagiu, encarcerou, separou então do convívio social, tratar essas pessoas com um pouco mais de dignidade é necessário para evitar que essas mesmas pessoas se viguem futuramente. O que aconteceu, o que está acontecendo nesses presídios, nada mais é do que um estouro, é um reflexo da violência interna acumulada de tanto tempo de maus tratos. Maus tratos pelo Estado, que agora vai ter o dever de indenizar. E lógico, quando a gente diz que o Estado vai indenizar alguém, ele vai tirar de quem? De nós. Exatamente. Então, por tabela, nós estamos indenizando aquilo que nós estamos produzindo. O índice de reincidência não já seria um reflexo exatamente dessa questão? 100%. O DEPEN parou de fazer contabilidade de reincidência há um tempo atrás, porque atingiu níveis, simplesmente, patamares altíssimos. A incidência é 99,99% de reincidência a nível de Brasil. Ou seja, o que é que está acontecendo? Eu fiz um estudo aqui, a época que eu estava defendendo meu mestrado, aqui na Paraíba, na VEP da Paraíba, que mostrou que o crime primário, ele depende do conflito. Uns criam conflitos de homicídios, crimes contra a vida, outros conflitos em relação a crimes patrimoniais, ou seja, passionais. O conflito que leva o primeiro crime, ou seja, a primeira infração, ele é totalmente sem previsão, depende da região, depende do que está acontecendo com cada pessoa. Mas os crimes sucessivos são crimes patrimoniais. Tanto que, a partir da terceira reincidência, nós já temos 400% de reincidência em crimes patrimoniais. O que mostra o quê? O preso entra por um crime, por exemplo, homicídio, mas o segundo vai ter viés patrimonial porque ele não tem mais espaço na sociedade e ele precisa subsistir. Então, quando ele sai do presídio pela primeira vez, ele não encontra o espaço na sociedade, que inclusive nós não damos esse espaço para eles, né? E essa falta de espaço faz com que ele se direcione para o crime de novo, mas não mais homicídio. Agora é um crime voltado ao patrimônio. Aí vamos para roubo, vamos para tráfico de drogas, vamos para crimes que de alguma forma têm a conotação financeira. Poxa, é aquela história, temos que conhecer muito essa realidade, porque muitas vezes a gente só vai perceber isso quando a gente é tocada com algo parecido. Então, como a gente tem um espaço pequeno, em 2 minutos, você toca em vários pontos, como a gente falou, de reincidência. Para não haver a reincidência, a gente poderia ter várias ações. Sim. Tá? O Estado hoje não atende isso. Não atende essa demanda de ressocialização.
Tá? E então, qual seria então a saída? Somos otimistas. Pronto. E eu gosto de trabalhar com a ideia, otimismo. porque do jeito que está não vai poder ficar. Isso. Nós tivemos casos de 2013, que foram alguns casos parecidos, e tentaram melhorar, em alguns casos até apareceram algumas soluções. A gente vê aí o Exército entrando, né, para fazer um trabalho aparentemente exclusivamente só de pente fino. Guerra. Estado de guerra. Isso? É lógico. O Exército vem para quê? O Exército foi formado para a guerra. O Exército não foi preparado a nível psicológico para resolver conflito. Ele foi preparado para a guerra, então ele vai entrar para a guerra. E não é assim que se você entrar na guerra, você tem que dizer que eu tenho um lado que guerreia e o outro também guerreia. Então nós temos dois lados que vão guerrear. Não é isso que a sociedade quer, a sociedade quer a pacificação. E aí a primeira situação errada é pensar em chamada ressocialização. Eu acho que essa palavra já devia ter sido extirpada de qualquer tipo de meio, até mesmo de pensamento no direito. A palavra não deve ser ressocializar, porque ressocializar é voltar ao que era antes. E o que era antes, ele entrou para a criminalidade. Lembre-se, ele entrou para a criminalidade. Se eu trabalhar para voltar ao que ele era antes, ressocializar, ele volta ao mesmo ponto de partida, ou seja, que levou ele para a criminalidade. A gente tem que pensar que todo preso que entra no presídio, ele está dessocializado. É uma palavra de Munhoz Conde. Ele está afastado da sociedade. E como está afastado, ele precisa ser o que de novo? Incluído. É inclusão social. Ele tem que ser incluído de outra forma. Né? E a gente vai ter que deixar essa outra forma para a gente ser discutido no próximo bloco. Já já a gente retorna discutindo esses meios, essas possibilidades, então, de reintegrar, né, esse preso à sociedade. Já já a gente retorna no programa Café com Direito. Não saia daí. Retornamos com o programa Café com Direito, discutindo agora a questão da crise dos presídios. E o tema, já fechando aqui o nosso programa nesse último bloco, é tentar apresentar algumas pautas, algumas possíveis soluções. Estamos, como dizia assim, acho que no fundo do poço. Já se gritou, já se demonstrou que a coisa está realmente um caos. O que fazer? O doutor Arnaldo Escorel, que é um especialista nesse assunto, que convive com isso, escreve sobre esse assunto, que está aqui nos auxiliando, né? E eu gostaria que você retomasse essa ideia da reintegração, né, desse apenado à sociedade. Veja só, são pontos cruciais, Sheila. O que é que nós estamos vendo hoje? Por que é que o preso se rebela? Ele se rebela porque os direitos dele foram castrados além daquilo que determinou a sentença. A sentença penal diz ao preso que ele perderá a liberdade, o direito de ir e vir, que ele ficará retido em algum lugar. Né? Mas, por exemplo, onde está na sentença penal ou a mesma na legislação que ele perderá o direito à comunicação ou a acompanhar a sociedade? Uma visão extremamente delicada, porque você faz um pente fino dentro de um presídio, aí encontra uma televisão dentro do presídio. Mas onde é que estava na sentença penal dizendo que ele não deveria assistir um programa ou até assistir um jornal que está informando a ele como está a sociedade? Eu não quero que ele volte para a sociedade. Imagine, se eu pego um preso com 10 anos, tiro ele da sociedade durante 10 anos e digo a ele que ele durante 10 anos não vai nem saber o que está acontecendo lá fora. Aí eu quero que ele saia depois de 10 anos e volte para o quê? Para a sociedade que ele não conhece mais? Então, são pontos que passam desapercebidos por conta dessa vontade extrema, que é muito de uma vingança privada, de uma vingança que fazer com que o Estado vingue o cidadão que, de certa forma, foi afligido pelo crime. E essa vingança está levando a castrar direitos que nós não precisaríamos castrar. Né? Que não deveria. Não deveria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu quero observar as leis, então eu tenho que cumpri-las. O Estado quer que o cidadão cumpra, aquele que foi infrator, cumpra a lei, então o Estado, primeiramente, tem que dar o exemplo, ele cumprir a lei, ele melhorar a condição de cumprimento de pena, de execução da pena, que o preso, então, receba uma certa dignidade naquilo que está fazendo. Ele está sendo castrado da sua liberdade, que é o segundo bem jurídico de maior tutela, de maior relevância, né? O primeiro seria a vida e a liberdade, porque sem liberdade não temos vida, seria o segundo bem e ele já está perdendo aquilo. Então, se observarmos isso aqui, e principalmente saber, com uma certa consciência, de que ele estará desnudo, ele preso estará
sem vida, sem roupa, sem profissão, sem acompanhamento, sem nada dentro do presídio. Que ele pode ali no presídio ser construído, ou seja, incluído, trazendo então aquela chamada dignidade pelo trabalho, ou dignidade pelo estudo, pela evolução. Se a gente consegue com que o Estado pense que as penitenciárias ou os presídios possam de alguma forma favorecer esse tipo de caminho, então a gente pode tentar produzir um extrato de pessoas que não queiram então ser tão agressivas quando saírem do encarceramento. Penso que isso pode ser uma luz. Eu busco de novo, como disse no começo, essa junção do direito penal máximo, aquele que prende por qualquer besteira, aquele que basta simplesmente ter um anúncio que houve um delito para prender, que é a chamada prisão em prima facie, para o direito penal mínimo, que diz que a prisão é a última ratio, né? É a última razão. Então, se a gente conseguir, nas palavras que o presidente trouxe para a gente, pensar em primeira razão para, de fato, crimes que criam conflitos de periculosidade para os agentes, ou seja, crimes violentos, e pensar em última razão para crimes não violentos, para que esses últimos possam se afastar, então, do local de conflito, ou de gerar conflitos, aí talvez essa união de dois movimentos criminológicos que por muito tempo estiveram em guerra, antagônicos, agora possam trabalhar juntos, de alguma forma a gente pode encontrar uma luz no fim do túnel. A presidente do STF, ela convocou os presidentes dos TJs de todos os estados para uma reunião e estabeleceu, né, e aí junto CNJ e tudo, um mutirão que é aquela história, vamos analisar esses processos, essas prisões provisórias. Como você vê isso? Pedir para que os tribunais façam o óbvio. Pedir para que façam o que a lei já diz há muito tempo para fazer. E por que não acontecia? Porque o tribunal, aí é aquela história, a velha chamada reserva do possível. O Tribunal de Justiça, os tribunais estaduais não têm dotação orçamentária suficiente para ter mais juízes, mais promotores com o Ministério Público, para então mover a máquina judicial a ponto de que os processos sejam vistos com celeridade. Nós temos então uma lacuna de juízes enormes no Estado, faz com que essa lacuna promova um espaço em varas que são, digamos assim, giradas com juízes substitutos, que por muitas vezes fazem, transformam a sua vida na vida da profissão, mas não conseguem dar conta de todo esse acúmulo processual, e isso demora. E a demora é o primeiro ponto para que gere a insatisfação. Eu imagine que um preso provisório que eu tive aqui, ele está solto por uma ordem do ministro do STJ, depois de quase 1 ano de prisão provisória, sem que o processo dele tivesse sequer iniciado, porque ele não foi nem citado para se defender. Então imagine o que é que você, cidadão, aguardar quase 1 ano para que o seu processo inicie, sem que o Estado lhe dê, então, a resposta, descumprindo, inclusive, o que a lei diz, que é com prazo de 90 dias de instrução criminal, e esperar que essa pessoa fique paciente, pacata, tranquila, saia de lá com respeito à sociedade, saia de lá, então, sem nenhum tipo de raiva, rancor, a ponto de gerar violência, e quando acontece, gera violência lá dentro mesmo. Porque, de alguma forma, lá dentro da prisão, cria-se uma sociedade, e com toda a sociedade, olha, se nós aqui fora temos conflitos entre o bem contra o mal, né, o maniqueísmo, e lá também tem conflitos. Menos mal com mais mal. Ou seja, tem conflitos de todo jeito. Só que os conflitos lá são de extrema violência. Por quê? Porque eles estão encarcerados. No Big Brother, fazendo uma analogia, 16 pessoas vivem em ambientes luxuosos, com shows, com bebidas, com comidas fartas, com brincadeiras, com interações pessoais, e quando dá 3 meses, está todo mundo querendo se matar, todo mundo estressado. Imagine isso dentro de um presídio, como é que deve ser. Doutor Arnaldo, eu só tenho que agradecer imensamente, né, a sua atenção ao programa, a sua forma didática de explicar. Eu só tenho mesmo que agradecer mesmo a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre às ordens. Eu acho que isso é um tema relevante, que precisa ser muito debatido, mastigado, porque de pequenos pontos, de pequenas ideias de tantas pessoas que gostam de pensar nesse sentido, pode-se tirar uma saída para um futuro não tão ruim
quanto nós estamos vivenciando. Exatamente. Precisamos mesmo. Muito obrigada a você também, telespectador, que assistiu o programa Café com Direito e investiu mais na sua cidadania. Até a próxima semana no programa Café com Direito.